Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres e também do nosso podcast Falando Francamente. Hoje, 16 de janeiro de 2023, estamos aqui para mais uma entrevista muito especial com uma pessoa também muito especial, que é o nosso amigo Leandro Nunes. Ele é coordenador do IBGE, a Açailândia, e tem feito esse trabalho em toda essa região. E vamos falar hoje especificamente de Buriticupu. Bom dia, Leandro. Bom dia, Isaías. É um prazer aqui novamente estar no município, né? E falando com você. E a gente está aí esperando trazer para os nossos espectadores dados do censo, né? Que foi divulgado até o momento, e também falar do trabalho que o IBGE tem desenvolvido, né? E desenvolve aqui no município durante o Censo Demográfico 2022. A gente agradece pela sua disponibilidade. Eu agradeço também pelo seu atendimento a esse convite. E foi um convite recente, e também a resposta, a confirmação da sua presença foi muito rápida. Eu lhe agradeço. Quero aqui também dar as boas-vindas a Joyce, que também faz parte dessa família IBGE. Leandro, como é que foi assim o processo seletivo para o censo de 2022 aqui em Buriticupu? Certo. O censo 2022 é um projeto que o governo federal autorizou o IBGE fazer em 2020, mas ali naquele momento, por conta da pandemia, esses motivos de força maior impediram a realização do censo demográfico no período correto, 2020, 10 anos depois do último censo. Então, o processo seletivo que houve naquele tempo foi cancelado. A gente teve problemas nessa parte de seletivo, porque tivemos que refazer esse seletivo em 2022, no ano passado. Então, no início, nós fizemos uma divulgação bastante ampla no Brasil e também aqui a nível da nossa área de trabalho, né? No total de 8 municípios, Buriticupu foi um deles que a gente veio distribuir folhetos, folders, e nos reunirmos também com o poder público e a sociedade no sentido de divulgação do seletivo do IBGE. O que consiste isso? O IBGE faz a contratação temporária desse contingente de pessoas que são os nossos agentes de coleta, né? Os recenseadores, supervisores, coordenadores municipais. Então a gente divulgou um edital de prova para que fosse feita essa seleção. Então você tem aí um desafio enorme, né, de selecionar mais de 200 mil pessoas para esse trabalho. Uma verdadeira... É a maior operação que um país pode fazer em tempo de paz, né? Então é o censo, um contingente enorme. Mas a gente conseguiu selecionar essas pessoas por prova, foi aplicada uma prova. Tivemos uma baixa procura, um outro problema que aconteceu, né? Eu acompanhei isso aí. E a gente pediu até o seu apoio para divulgar também esse processo seletivo aqui para a galera de Buriticupu tá trabalhando aqui localmente, né? Todos os municípios tiveram vagas, então a concorrência termina por ser muito baixa e a procura também. E aí acabou que a gente conseguiu ter ali um número suficiente aqui em Buriticupu para operar os trabalhos do censo. Contratamos essa equipe nesse processo seletivo. Depois a gente teve até que lançar um edital a mais, suplementar, para contratar mais gente, porque a lista de aprovados acabou se esgotando e a gente precisou atender aí a necessidade pessoal, né? Entre os que estavam na equipe e a rotatividade pessoal, os que iam desistindo por qualquer motivo, tivemos essa necessidade de selecionar mais pessoas. Então, nesse contexto é que houve o processo seletivo, todos os municípios tiveram a sua equipe contratada, e quase todos foi praticamente gente local, né? Daqui do município. Teve treinamento para esse pessoal? Sim, aí depois desse momento a gente passou para o treinamento. Foram 10 dias em que a equipe foi treinada lá em Açailândia para poder repassar essas informações, né? Nos municípios. A gente pegou os coordenadores de cada município e os seus supervisores subordinados, as equipes, treinou em Açailândia. Lá em Açailândia nós fizemos um trabalho em uma sala com 30 pessoas de 10 dias de treinamento, passando todo o método da pesquisa do censo, né? Que basicamente é um trabalho científico, onde o IBGE realiza aí censos desde 1940
Então, nesse censo, tivemos vários aprimoramentos tecnológicos que viabilizaram aí novos conhecimentos, novas práticas. E, diante disso, esses 10 dias buscaram passar todo o método da pesquisa, como também essas tecnologias envolvidas no trabalho da coleta do censo. Essa equipe de 30 pessoas se espalhou por 8 municípios e aqui em Buriticupu a gente teve 5 pessoas treinadas em Açailândia que ficaram supervisionando o trabalho e repassando o treinamento aos recenseadores. Foram 47 recenseadores que trabalharam aqui na supervisão, sob a supervisão dessas pessoas, que os treinaram, né? E capacitaram para a utilização dos equipamentos do IBGE, né? Que são o DMC, o dispositivo móvel de coleta, utilizado para fazer as entrevistas de casa em casa. Toda a metodologia de trabalho foi passada para os recenseadores que foram aprovados no treinamento. Tinham que tirar uma determinada nota para poder ser aprovados. E aqueles que foram aprovados estavam aptos, então, para iniciar no dia 1º de agosto de 2022 o efetivo trabalho da coleta, né? Que é exatamente tirar o retrato do município nessa data, 1º de agosto. Quantas pessoas existiam no município em 1º de agosto de 2022. Leandro, após o início propriamente dito do censo, você observou como coordenador alguma dificuldade de determinados agentes? Você observou alguma dificuldade de acesso nos povoados? Como é que foi isso aí? Porque a zona rural de Buriticupu é muito grande, né? Teve alguma reclamação disso ou não? Sim, nós tivemos um trabalho aqui em Buriticupu, inicialmente, de efetuar parcerias, né, institucionais. E você sabe muito bem disso, a gente faz essas reuniões com todos os entes, né, tanto poder público como entes de lideranças municipais, que sejam sindicatos, igrejas, né, movimentos que possam estar colaborando com a divulgação do censo e também apoiando. E a parceria institucional aqui com a prefeitura foi no sentido de promover alguns pilares para esse trabalho de executar o censo, né? Tanto nos treinamentos, fornecendo um espaço físico para o treinamento dessa equipe, como também um escritório, um posto de coleta que foi fornecido pela prefeitura também para essas equipes se instalarem ali como escritório temporário para as execuções das atividades do censo. E também na divulgação, né, para ajudar nesse ponto de divulgação e na questão logística, que é mais importante para a zona rural, como você falou, né? Então, a gente teve o IBGE promovendo junto ao recenseador uma ajuda em dinheiro para ele se locomover nessas zonas rurais, né? Na zona urbana, nem tanto, porque o recenseador residente aqui no município, a gente acabava por promover um setor a ele que fosse mais perto da sua residência. E também por ser na cidade era mais fácil o acesso. E para a zona rural, nem tanto. Aí já a gente sabe que o município de Buriticupu tem uma área que eu até tenho aqui, que são 2.544 km², né, de área. E a zona urbana é só 13 km², ou seja, a cidade em si, ela está na parte norte, né, e toda a área rural ela fica externa a isso e projetada para o sentido sul, né? Então a gente tem o município mais ao norte, com a sua sede, e ao sul a zona rural, que vai até as terras indígenas da TI Araribóia. Isso. Aí nesse processo a gente tem vias principais, né? Eu transitei por estradas rurais aqui, as vias principais a gente ainda encontra facilidade de percorrer, principalmente ali pelo acesso da MA que vai para Arame, né? A 006. E essas estradas, trilhas, né, e acessos que vão aí para ali sentido Brasilândia. É o mais distante, né? Os mais distantes. Aí a gente percorreu esses vias principais em trabalho de supervisão, né? Mas notamos também que, como o IBGE tem que recensear 100% da população, e nós estamos nesse momento procurando registrar primeiramente as casas, que aí depois de você tirar uma coordenada, o endereço de uma casa, você vai correr atrás do morador, né? Pode ser que ele esteja lá, pode ser que não esteja. E nesse processo a gente tem que encontrar as casas mais longínquas, mais escondidas e com qualquer que seja o tipo de acesso. Então, nesse momento aqui a gente encontra a dificuldade de acessibilidade, né? De ter que chegar em locais que estão muito afastados de qualquer urbanização, vila, povoado,
e muitas vezes o acesso é bem ruim. E por isso a gente estava buscando ajudar o recenseador com uma ajuda de locomoção em dinheiro para ele ter os meios, né? E a gente também pediu isso em reuniões institucionais, né, com a prefeitura. Esses itens que eu já falei, eles ajudaram, né? Mas essa parte logística, a gente não teve retorno de ajuda logística, né? Para uma coisa a mais, motocicletas, por exemplo, combustível para o recenseador tivesse um veículo utilizar. Então houve um pouco mais de dificuldade, aí isso se traduziu em quê? Em mais demora na coleta, porque se não tinha muita ajuda, né? O IBGE estava com um orçamento reduzido mesmo. E a gente teve que esperar, né, um recurso a mais para poder ajudar mais o recenseador que tivesse disponível para essa zona rural. Então a zona rural acabou levando mais tempo para coletar, né? Então essa realidade que houve aqui em Buriticu de ter um atraso na coleta, principalmente na parte rural, ela aconteceu no Brasil todo por uma série de motivos, né? Não só por questão de acesso, mas principalmente por falta de mão de obra. Pessoas desistiam, né? Faziam um setor urbano, conseguia ali o recurso, o trabalho foi bem desenvolvido, mas não tinha disponibilidade para ir para um setor rural. Por algum motivo ou outro, a pessoa não achou interessante nesse trabalho, então desistia. A gente teria que correr atrás de contratar outras pessoas, treiná-las e ir atrás de recurso, né? O tempo passando. Então, a gente sempre ficava nessa correria de tentar buscar aí os meios. E como não teve essa contrapartida da prefeitura na logística, a gente teve que solicitar mais recursos ao IBGE, né? No sentido de promover ao recenseador os meios para que eles pudessem chegar em qualquer lugar. Então, ainda que houvesse a dificuldade, seja financeira, falta de pessoal, o próprio acesso em muitos locais mais difíceis, com o tempo a gente conseguiu superar esse obstáculo e o trabalho foi bem executado, né? A gente conseguiu tirar coordenadas hoje. Vai ser divulgado isso, mas é só uma... Como a gente está falando sobre isso, eu quero ressaltar. O mapa de Buriticupu, para nós, nos sistemas do IBGE, que é tudo hoje digital, você vê toda a delimitação do município e os pontos de coordenadas de todos os endereços do município, urbanos e rurais, aparecendo ali na tela, né, pipocando ali vários pontos e indicando que o recenseador coletou aquele endereço. Uma coordenada geográfica que impacta em que? Comprovando que ele foi ali efetivamente, né? O equipamento em mão, naquele lugar, tirou uma coordenada, o GPS marcou aquele ponto, então é a comprovação que ele foi naquele endereço. Entendeu? Então, assim, a cobertura feita de forma total, né? E com a supervisão também olhando isso em sistema, dizendo, olha, ele foi aqui, então está comprovado. Se ele não foi, mandava voltar para poder registrar os endereços que restaram, né? Que faltaram. Então esse trabalho aí foi muito bom. E, Leandro, o seu trabalho como coordenador foi, assim, em quantos municípios? O nosso trabalho, ele estava circunscrito numa área censitária, que a gente chama no jargão do IBGE, né? Então essa área era composta por 8 municípios. A gente vai ter aqui a Ceilândia como sede. E os municípios que compunham os outros 7 é justamente Buriticupu e Bom Jesus das Selvas, Itinga, o Brejão, ali também Cidelândia, Vila Nova e São Pedro. Então são esses 8 municípios que compunham a área e nossa atuação foi basicamente neles, né? Visitando todos e fazendo contato institucional com os nossos parceiros, né? Principalmente as prefeituras. E também divulgando aí junto à imprensa, né? As lideranças do município, o trabalho do censo, dando o que? A transparência, principalmente, né? Nesse trabalho que foi executado e pedindo à população que participasse, né? Do censo para exercer sua cidadania e a gente poder retratar fielmente o Brasil e esses municípios. Então, nesses 8 municípios, a gente atuou em todas as fases, né, de preparação do censo, divulgação de seletivos, né, e na própria etapa de trabalho em campo, que era a coleta, a supervisão dessa coleta, né, e também os trabalhos de auditoria dessa coleta. O IBGE, depois que faz esse trabalho todo, ainda tem uma equipe de auditoria para verificar se foi bem feito e dar um grau de confiança da pesquisa, né? Desses municípios que você falou aí, são 8. Teve algum que a população
teve um crescimento? Sim, com certeza. Em que pese a realidade do Maranhão como um todo, são municípios que, se você pega o dado prévio 2022, que foi divulgado agora dia 28 de dezembro, você vai ver que a tendência do Maranhão todo é de ter digamos assim, uma redução na velocidade de crescimento do estado como um todo, né? O Brasil também entrou nessa situação, né? A gente, em 2010, contabiliza no Brasil 190 milhões de brasileiros. Em 2022, essa conta, né, com base no censo 2022, foi a única pesquisa que foi contar as pessoas de casa em casa de 2010 até agora. Então, esse período de 12 anos contabiliza aí 207 milhões de brasileiros. Dá um crescimento aí, né, na ordem desses 17 milhões, né? Então, o que acontece? Nesses 12 anos, o IBGE é obrigado por lei a fazer estimativas populacionais a cada ano. Então, todo ano o IBGE diz qual é a população estimada de 5.570 municípios brasileiros. Então, você vai ter essa necessidade por questões legais para que se faça a divisão de recursos federais, né, oriundo dos impostos que a gente paga, para cada município, que é o chamado FPM. E também para o FPE de cada estado, né, que é o Fundo de Participação dos Estados. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, são recursos oriundos dos impostos que obrigatoriamente todo município e estado recebe. Não é a única fonte de receita dos municípios, mas é a principal nos pequenos municípios. Aí a gente vê que no Maranhão, esse crescimento, e no Brasil, como eu falei, esse crescimento em forma de estimativa, ele foi superestimado. Estimativa é basicamente um chute com alguns conceitos metodológicos ali, estatísticos. Mas basicamente considera o ponto A, que é o censo 2000, e o ponto B, que é o censo 2010, e projeta um futuro ali para você saber, nos próximos 10 anos, a cada ano, quanto é que essa população vinha crescendo, e considera a diferença 2000 e 2010. Então, muitas vezes, os municípios poderiam estar, assim como o Brasil, num crescimento, né, alto, mas a estimativa de população do Brasil não se confirmou nessa velocidade de crescimento, porque a estimativa era 215 milhões de habitantes no Brasil, e a gente chegou a contar 207 na prévia. 207 é um número que pode mudar? Pode. Nós estamos trabalhando no censo ainda, então pode ser que ele venha variar no final, no resultado definitivo, lá para março. Mas a gente já sabe que é muito difícil alcançar 215 milhões de habitantes. Então a estimativa está num ritmo mais forte do que a realidade, né? Ou seja, a estimativa é um dado muito menos certeiro do que a gente ter ido em campo, com toda essa tecnologia para contar as pessoas. Aí, voltando para o Maranhão, também tem esse problema. A mesma coisa que aconteceu com o Brasil, a estimativa estava maior do que o número encontrado no recenseamento. E Buriticupu, temos uma realidade que a estimativa estava mostrando um crescimento muito mais forte ainda. Ou seja, estava mostrando Buriticupu crescendo de 2000 para 2010 num ritmo muito forte, mas em algum momento durante esses 12 anos, a população aqui não correspondeu a esse crescimento tão forte. A estimativa, por não ter nenhuma calibração ou qualquer pesquisa que buscasse em campo contar as pessoas para poder saber mudança nessa tendência, né? Simplesmente a estimativa continua a crescer, né? Chegando aí a mais de 72 mil habitantes no ano passado, no ano de 2021, que é a última estimativa, né? Então, essa estimativa aí era uma realidade baseada em diferença de 2000 para 2010, projetada para o futuro. Mas alguma coisa mudou de 2010 para cá, e essa estimativa também se mostrou errada. Em algum momento ela não correspondeu mais a essa realidade de crescimento e virou a balança ao contrário, né? Isso aconteceu em praticamente todos os municípios da nossa área e também do Maranhão inteiro, sendo que só 12 municípios tiveram algum crescimento que importaram, por exemplo, no crescimento do FPM. Alguns municípios tiveram crescimento, como São Luís, São José de Ribamar, Timon e Imperatriz, que não importa em FPM porque eles já atingiram um número acima
dos 157 mil habitantes, e a partir desse número não cresce FPM, não recebe mais por população, né? Então É fixo. é fixo. Aí eles estão crescendo. Aqui na nossa região, só um município teve esse crescimento, que foi o São Pedro da Água Branca, que com certeza foi relacionado a uma questão territorial do limite Maranhão com o Pará, que houve uma questão aí nessa delimitação, né? Mas, enfim, o resumo lá é que bairros da zona urbana de São Pedro estavam sendo contados para o Pará, né? A própria cidade em si, ela tem uma divisa, que é uma linha reta e corta a cidade, então alguns bairros estavam sendo contabilizados para o Pará e passaram a ser contabilizados no Maranhão agora. Por isso, a população aumentou. Se não tivesse sido contado, esse pessoal que está nesse litígio aí não teria aumentado. Mas esse é um problema para outro momento, porque carece de uma legislação que conserte esse limite. E aí, conforme a lei mande, né, onde vai passar o limite correto, o IBGE vai transpor a população para o lado do Pará, Maranhão, conforme a lei mandar. E, no mais, a gente sempre procura verificar a população 2010 com 2022 e deixar a estimativa de lado, né? Porque, como eu falei, a estimativa é um número, é um chute científico, por assim dizer, né? O melhor número que a gente poderia ter para o caso de não ter a contagem, né? Esses anos todos não teve. Então, quando a gente compara, por exemplo, a Ceilândia 2010, 2022, ela parte de 104 mil habitantes para 107 mil habitantes. 3 mil. Então, aumentou 3 mil, né? Certo, aumentou 3 mil, mas está abaixo da estimativa, que era 115 mil, 113.500, no caso lá. Então, você vê, também a estimativa estava muito forte. E é um município médio, né? Já Imperatriz, que é uma outra cidade média, já não. Lá tem uma estimativa para 258 mil. A população 2010, quanto que era? 247 mil. E a prévia do censo de 2022 deu quanto? 273 mil, ou seja, tem um salto enorme, né? Uma cidade que tem muitos atrativos para a população externa vir para lá. E você tem também... Por que a estimativa lá estava menor do que a prévia do censo, né? Não é a nossa realidade aqui. É o contrário. Ora, eu vivi muitos anos lá em Imperatriz e sei que em 2011, 2013 se instalou a Suzano lá em Imperatriz. E nesse período veio muita gente de fora por conta de mais emprego que surgiu na cidade, mais empresas, e essas pessoas migraram, muitas do sul ou de outras áreas do Maranhão para lá em busca de trabalho. Então houve esse incremento, a cidade ficou atrativa e essa população cresceu lá, né? Não é da nossa área aqui, mas afeta diretamente as populações dos municípios daqui. Então, se você vai ver aqui, dos 8 municípios, só o São Pedro teve um crescimento um pouco importante ali para alteração de FPM, mas a Ceilândia cresceu um pouquinho. Todos os demais não tiveram esse crescimento, tiveram um decrescimento da população. Aí você extrapola para o Maranhão, a grande maioria teve esse decrescimento também. E para o Brasil, mais de 1.000 municípios dos 5.570 tiveram decréscimo na população quando você compara 2010 com 2022. E muitos deles também tiveram queda no FPM. Também, né? São o quê? Os municípios menores. Ou seja, o censo está revelando uma realidade do contexto Brasil. Não é só no município, não é só Buriticupu. É alguma coisa, né, que está afetando os municípios pequenos que estão perdendo população, né? E, Leandro, eu lembro que em 2000, o Buriticupu foi um dos municípios que mais cresceu no Maranhão, no censo de 2000. Inclusive, surgiu uma dúvida do próprio IBGE para saber se realmente esse número estava correto. Parece que foi feito algumas visitas, alguns trabalhos que constatou-se que realmente estava correto. E chegava muita gente diariamente. Eu entendo que de 2010 para cá, essa frequência de mudança de pessoas para Buriticupu diminuiu muito. Mas eu nunca imaginava que seria nesse número aí. Porque se sai muita gente daqui, nasce também muita gente, né? Diariamente nasce muitas pessoas.
em Buriticupu. E Bom Jesus das Selvas não nos apresenta, assim, um motivo para ter aumentado a população e Buriticupu não. Na pior das hipóteses, a gente imaginava que aqui poderia ficar no que estava na estimativa, né? Sim, Acho que era 72 mil. a E expectativa era de aumento em cima da estimativa, isso. E aí caiu, no caso, praticamente 20 mil, né? do patamar da Da estimativa, né? estimativa, do real, né? Ainda vai ser definido, mas talvez se crescer alguma coisa pouco. Eu gostaria de saber de você, porque nesse caso o município perde a FPM, né? Quando perde, são todos os munícipes que perdem. Sim. O que pode ser feito para que haja um trabalho ainda nessas últimas semanas, 2 semanas, para que mude um pouco esse quadro aí? Certo. O IBGE tem feito esse trabalho do censo e você tem visto aí pela imprensa que houve atrasos no próprio fim do censo, né? É por isso que a gente normalmente teria terminado esse censo em dezembro, já entregue o resultado para a população e, enfim, houve diversos problemas em relação a pessoal, mas no sul do Brasil aqui a gente não teve tanto impacto desses problemas, né? Mas por isso o IBGE, a nível Brasil, ele adiou o fim do censo. Aí com isso, a nossa realidade aqui no Maranhão é que a gente terminou dezembro com 100% da população praticamente recenseada. Com alguns detalhes ainda aí, mais em São Luís, Imperatriz, os municípios grandes, né? Mas todos os pequenos, a gente chegou a visitar todos os endereços que nós tínhamos cadastrados com coordenadas geográficas e também incluir aqueles que não estavam cadastrados pelo IBGE ainda. Então, a nossa cobertura foi praticamente finalizada em dezembro. E como a gente tinha essa situação relativamente confortável em relação ao resto do Brasil, em dezembro ainda nós iniciamos um trabalho de trazer para os outros municípios da área, principalmente de Açailândia, que tinha um contingente maior de equipes, pessoas para fazer um trabalho de revisita nos domicílios, né? Revisitar, enfim. O trabalho já foi feito aqui, considerando a supervisão, a contagem da população, a entrevista, e o supervisor ele foi em boa parte dessas casas durante 3 momentos para poder conferir a lista de moradores, para saber se não tinha faltado alguém, e também verificar ali a ordem das casas, se estava tudo direitinho, e se não tinha nenhuma casa que estava faltando, né? Uhum. Então, além dessa visita, que ocorreu no prazo normal do censo, ali até quando foi possível, no ano passado, depois disso a gente ainda trouxe equipes de fora para fazer o quê? Visitar esse trabalho que já tinha sido feito pelo recenseador, pelo supervisor, e agora outras equipes fazendo também um trabalho de reverificar, né? Tipo, recoletar o dado mesmo, naquela situação em que a gente sempre tem mais problemas, que é os domicílios que não tem morador. Por quê? Porque o domicílio que não tem morador, ele não contabiliza a população para o município, né? Então, com certeza, a gente tem que verificar esses para dar total garantia que eles não têm realmente nenhum morador na data de referência, que é dia 1º de agosto. Então, aqui a gente tinha uma grande quantidade desses domicílios que estavam... eles estavam numa situação de fechado e sem ninguém morando, né? Ou poderia ter até alguém morando lá, mas era eventual. A pessoa, por exemplo, tem uma sede numa fazenda que ela está lá no fim de semana a trabalho e depois volta para sua casa na cidade, né? Pode ser Buriticupu, Santa Luzia, Imperatriz, esse outro domicílio permanente desse cidadão pode ser em vários municípios, né? Mas o ocasional a pessoa tem mais de uma casa, então ela define qual que ela mora permanentemente e qual que ela usa eventualmente. Então, essa classe de domicílio de uso ocasional e também esses vagos, na data de referência, dia 1º de agosto, eles vão passar para nós o reflexo de que se o trabalho está sendo bem feito ou não. Então, por isso a gente revisita domicílios de uso ocasional e vagos para saber se o recenseador enquadrou corretamente esse domicílio nessa situação. Então, nós fizemos essa varredura na zona urbana, aqui no município, né? E, assim, mesmo com esse trabalho sendo feito de fora, a gente ainda tem tempo disponível, o mês de janeiro inteiro, para fazer
recenseamento de pessoas que ficaram porventura de fora. Então, nós temos equipe disponível para poder vir recensear o cidadão que alegadamente não foi recenseado. E basta para isso que a pessoa possa nos ligar no IBGE pelo número 137. É um número gratuito, né? 137. Qualquer cidadão pode estar ligando e verificando se ele está nessa situação de não recenseado, né? O procedimento lá é feito uma abertura de chamado, vai para a gente em Açailândia, a gente verifica no sistema. Caso não tenha sido recenseado, a gente manda uma equipe com o equipamento de coleta do IBGE, o DNC. Essa equipe de Açailândia. Para fazer o levantamento naquele domicílio das pessoas que moravam ali, entrevistar, né, todos que moravam ali na data de referência, dia 1º de agosto. Adicionalmente, a gente disponibilizou um link, um formulário, para as prefeituras estarem preenchendo, né, e fazerem uma busca ativa. Então, aqui a prefeitura também está usando agentes de saúde para procurarem por pessoas não recenseadas em todos os bairros. Aí já tem mais de uma semana que eles estão com esse trabalho, né? E a gente pede que a população colabore com esse trabalho, né, para exatamente conferir se foram recenseados ou não. Até o final do mês, ali dia 27, a gente está aí com 2 semanas ainda para verificar todas as pessoas, né, no município que estão nessa situação de podem estar ou não recenseados, né? Mas caso haja dúvida, é possível fazer tanto o uso do 137, como também o pessoal da saúde que está aqui fazendo esse trabalho, praticamente indo, né, na casa em casa das pessoas. E assim, como esclarecimento, a gente costuma dizer, olha, é muito provável que você não foi entrevistado pelo censo, mas é muito mais provável que você tenha sido recenseado. Por que eu falo isso? Porque se o recenseador chegou no domicílio, ele cadastra, tira uma coordenada daquele endereço e procura o morador. Ele encontrando um morador capaz de responder os dados das outras pessoas, e tendo mais de 12 anos, né? Porque não pode ser menor de 12 anos, e sendo capaz de responder por outras pessoas do domicílio, o recenseador vai entrevistar aquela pessoa. Vai considerar, né? E vai recensear 5, 6 pessoas que porventura moram com aquele cidadão. Então, não necessariamente você ou eu fomos entrevistados, mas com certeza é muito provável que a gente tenha sido recenseado, dado essa característica da metodologia da pesquisa, né? Pessoas que não deverão ser recenseadas mesmo aqui no município. É quem chegou aqui depois do dia 1º de agosto. Se a pessoa mudou para cá, para um domicílio depois do dia 1º de agosto, ela não deve ser recenseada porque não estava na data de referência. E o retrato é dessa data. Quanta gente tinha dia 1º de agosto de 2022 aqui em Buriticupu. Então você tem esse corte pela metodologia da pesquisa, né? Vários fatores vão dizer quem é que é morador, quem é que não é, dentro da metodologia da pesquisa. E ainda assim o IBGE dá essa ênfase na transparência, né, do trabalho que a gente faz, e também na possibilidade de que o município, né, corra atrás de seus cidadãos para conferir realmente 100% se foi, se não foi recenseado. A gente fez esse trabalho de revisita, não foi só na zona urbana, foi na zona rural também. Por que eu falo isso? Até outro fora de contexto, mas um fenômeno demográfico no Brasil está acontecendo é o êxodo rural, né? Então você tem muita gente saindo da zona rural para as zonas urbanas. E também esse processo aí vai revelar para nós um número preocupante de muitos domicílios vagos na zona rural. Então a gente teve uma demanda enorme de domicílios vagos para visitar em zonas rurais, né? Nesse último mês do ano e no início desse agora. E infelizmente a gente constata, né, a realidade. A gente até registra em fotos e vídeos muitas casas demolidas para plantios de soja, eucalipto. Muitas casas que estão abandonadas mesmo, ou com cadeado ali do lado de fora, que está deteriorando, o mato tomando de conta na zona rural. Então, no geral, esses 8 municípios tiveram uma queda grande na sua população rural. E essa população ela pode estar migrando aí tanto para a zona urbana do município, né, como para outros locais também. A gente não sabe em 12 anos para onde foi essas pessoas, enquanto o resultado final definitivo do censo disser tais municípios no Brasil inteiro receberam gente de Buriticupu ou de Imperatriz, né? Ou Imperatriz recebeu tanta gente de Buriticupu. A gente não tem como saber isso no momento, porque é um dado do próprio censo. Ele mesmo vai responder
esse fator migração, né? Para onde é que foi as pessoas? É uma coisa que pode desdobrar em outra pergunta que você poderia fazer, né? E a cidade está crescendo aqui, a zona urbana, né? Nesses 12 anos, tanta casa. Eu lhe pergunto, você sabe como é que ficou o censo de Santa Luzia? Essa Santa Luzia vizinha aqui? Ah, eu posso até consultar aqui também para ver. Eu tenho uma tabela com o nosso total de população prévia, né? Lá tava a previsão era com 400 pessoas a menos que Buriticupu. Né? 72, 480 e aqui 72, 800 e alguma coisa. Eu não sei como é que ficou lá. Eu vou consultar aqui para ti, Isaías, rapidinho, porque eu já até tenho essa tabela dos municípios do Brasil todo. Já posso te informar. Santa Luzia. Olha aqui, ó, em Santa Luzia a população tá na prévia 57.189. Diminuiu também, né? Também. Na verdade, nós temos outra área em Santa Inês, né? Outro coordenador de área por lá. E Alto Alegre do Pindaré é um município que caiu. O próprio Santa Luzia também é outro município que caiu, né? Não sei se é coincidência, mas todos os municípios que tem, né, perto dessa ferrovia caíram a população. Então, Santa Luzia também, a realidade agora do censo, né, foi de queda da população também. Entrou no mesmo rol desses municípios como Buriticupu, né? Leandro, aqui tem um caso em Buriticupu que é desde 97. Quando o prefeito Gildan assumiu, foi o primeiro prefeito, ele tinha o povoado Brasilândia como sendo de Buriticupu. E lá ele construiu uma escola com recursos do município e tal. Bacana. Quando foi em 2000, o prefeito Sabri passou a ser o prefeito de Bom Jesus, houve uma espécie de acordo, porque o Sabri descobriu que Brasilândia não era de Buriticupu, e sim de Bom Jesus. Certo. E aí o prefeito de Buriticupu repassou a escola e ele passou a colocar os alunos, os professores, tudo pago por Bom Jesus. Entendo. Em 2016, eu recebi um documento do próprio IBGE dizendo que Brasilândia é Buriticupu. Brasilândia e mais 2 povoados, Vila Progresso e um outro povoado que eu não lembro o nome, mas são 3, que até então era tido como Bom Jesus e que passava para Buriticupu. Você tem conhecimento disso? Sim, sim. Brasilândia... Vila Camponês e o outro que eu estava esquecendo. né? Vila Camponesa e Vila Progresso. E também Brasilândia. O mais emblemático é Brasilândia, porque lá a gente tem um setor grande, né? É grande. E nós costumamos pegar o mapa de um setor maior desse de povoado, né? E fazer um mapa das ruas, tudo lá certinho. Separar ele do setor rural grande que fica ao redor, né? De fazendas e chácaras. Então essas vilas, normalmente a gente faz isso quando ela é grande. E eu não trabalhava nessa área de cá, mas era Imperatriz ali, região. E como Buriticupu e Bom Jesus pertencem à agência de Santa Inês, eu nem sabia desse detalhe, mas olhando os mapas, né, antes do censo, eu percebi que havia uma divisão em Brasilândia, mais ou menos ali pela metade, no mapa do IBGE, que parte dele era de Bom Jesus e parte era de Buriticupu. E até alertei o pessoal do IBGE sobre isso, porque eu achei isso um equívoco do mapeamento, né? E, de certa forma, se você olhar a legislação e procurar acertar o mapa pela lei, pelo menos na lei de criação do município de Buriticupu, não há citação do rio Buriticupu como sendo o limite entre os 2 municípios. Eu acredito que a origem do problema está justamente aí. O legislador esqueceu de colocar esse rio no limite, né? Então ficou uma coisa assim meio que sem previsão legal.
Mas, de fato, né, para a gente olhar mais para a parte prática, né, o limite é o rio Buriticupu, né? O consenso, né, o senso Isso. comum é que o limite seja o rio. Então, acredito que o mais provável é que a lei seja corrigida, né? E aí o IBGE tem um acordo de cooperação técnica com o IMESC, que é o órgão que trata das divisões intermunicipais aqui dentro do Maranhão. O IBGE obedece o que eles definirem em acordo, como você falou, citou um caso de acordo, como também a lei que os deputados, né, na Assembleia Legislativa aprovam e alteram. Nesse Então ali, caso aí, o município de Buriticupu pode até brigar agora por essa questão, né? E tentar trazer a Brasilândia para Buriticupu, né? eu acho muito difícil, porque se a questão for arrumar a lei e depois o limite correto e passar a ser o rio, Complicado. o rio ele define que a Brasilândia está pro lado de lá do rio, né? Então pertence a Bom Jesus das Selvas. A essas outras vilas aí talvez arrume. Mas enfim, para o IBGE é muito importante isso, né? Essas discussões, porque a gente precisa pacificar o limite correto. Esses limites que foram, principalmente esses municípios novos que foram criados, eles foram feitos assim de uma maneira bem, eu acho, um pouco técnica. Na verdade, o termo é esse. Então, você tem Bom Jardim, que passa aqui do outro lado do Pindaré, com a zona rural aqui de frente a Buriticupu, Alto Alegre ali. E são pessoas que não vão à sede de Bom Jardim para resolver seus problemas, né? Eles atravessam o rio e vêm para cá. Então nem faz sentido ter a zona rural de Bom Jardim bem aqui, enquanto que a sede do município é lá na rodovia 316 para uma banda lá, né? Uhum. Então, assim, essa questão do espaço geográfico, as divisões, elas chegam para o IBGE de uma maneira muito complicada, mas a gente tenta pacificar tudo isso na coleta, cada um conforme a lei manda. Em que pese ficar uma coisa muito estranha, porque você acaba tendo na sede da cidade de Buriticupu um movimento grande de pessoas que vêm dessas zonas rurais. Tem muito assentamento em Bom Jardim, por exemplo, né? Ao redor aqui. E as pessoas, elas não vão para Bom Jardim, elas vão para Buriticupu, para a sede, e fica uma movimentação forte aqui no comércio. Se você for olhar ali, o comércio tem um monte de gente, um monte de caminhões que fazem linha para esses interiores e vêm para cá. E aí isso fica dando a impressão, né, de uma movimentação de pessoas que a gente acha que moram dentro do município, né, desses 2.500 km² daqui, quando muitos nem são daqui. Então, todos esses problemas de limite, não é só essa questão da indefinição de Brasilândia que acontece. É uma questão legal que tem que ser resolvida, né? Por parte lá do IMESC, junto à Assembleia Legislativa. Mas para nós, para o IBGE, à medida que vier uma lei mandando fazer, a gente só simplesmente refaz limites, né? Recorta mapas. Já foi feito em 94 essa lei, né? Foi em 94 e os municípios foram implantados em 97, né? Quando em 2000 aqui foi contada a população de Buriticupu, e 2007 foi uma contagem também rápida, e 2010 foi feito o censo demográfico. Então, assim, eu posso verificar com você que o censo 2022, ele com certeza é o censo que tem a melhor qualidade possível de dado, né? Justo pela questão tecnológica envolvida, enquanto que os censos anteriores, eles têm uma menor qualidade tecnológica de verificação, né? Praticamente não tinha uma supervisão em tempo real no passado. Tinha que se pegar aqueles papéis, passar por computadores para poder o supervisor fazer algum trabalho dele ali depois do censo, né? Então era mais demorado e mais complicado a gente encontrar os erros. Em 2010 já era utilizado um smartphone para coleta, mas a gente não tinha um sistema robusto de verificar o mapa na tela e verificar o trajeto do recenseador, porque ele tinha um GPS marcando o trajeto dele o tempo todo. Não tinha como saber, a supervisora sabia por onde ele passou. Então a gente tem uma garantia muito maior que o censo de hoje ele está sendo feito melhor do que o censo de 2010 e do que os anteriores. Então, assim, qualquer tipo de contestação que vá chegar nesse nível de verificar o dado que foi coletado, né, ele vai esbarrar nessa questão de o IBGE garantiu que foi realmente visitado, coletado, deu espaço para os entes procurarem as pessoas não recenseadas, a gente foi atrás. Então, assim, qualquer contestação do trabalho e da ciência envolvida, ela é muito mais difícil de se verificar hoje em dia do que uma contestação feita com o censo do passado, né? Então, isso fica claro hoje, a gente vê a preocupação das prefeituras de correr atrás mesmo das pessoas possivelmente não recenseadas, porque todo mundo sabe que é muito mais difícil você dizer assim, o censo hoje está errado.
porque hoje é muito mais garantido que antes. Leandro, você explicou uma coisa muito importante quando você fala de entrevistado e recenseado, né? Exatamente. Boa parte da população talvez não saiba disso. A pessoa pode dizer assim, eu nunca fui, ele fala até pesquisado, né? Exato. Nunca ouvi o IBGE passar na minha casa. Então, tem isso. Agora, meu amigo, fala agora com a população, você que tem a convicção, a certeza de que não foi recenseado, procure manter contato com o IBGE através do telefone 137, né? 137. Você vai estar sendo atendido. Procure também a Prefeitura Municipal de Buriticupu para ver se a gente melhora esse número do nosso município, da nossa população. E eu acredito que vai dar uma melhorada. Consequentemente, o FPM também vai, pelo menos, não ter uma perda tão grande para que mais benefícios cheguem na nossa cidade. Eu deixo os microfones, Leandro, para você. Alguma pergunta que eu não fiz, alguma coisa que você queira acrescentar, você pode ficar à vontade. Certo, Isaías. Não, a gente com certeza, né, pede à população que colabore. A gente teve muitos domicílios, e aí a gente pode falar disso também. Os domicílios em que as pessoas se recusaram a responder o censo, né? Problema que acomete o Brasil todo. E é mais da cidade grande, né? Mas na pequena, às vezes, tem alguma pessoa que, por algum tipo de desconhecimento, eu posso garantir aqui que, por lei, o IBGE resguarda o sigilo de qualquer informação que você dá. Não se pode utilizar em processo nem em fiscalização qualquer informação fornecida ao IBGE. Não serve nem de prova em qualquer processo. Essa informação, à medida que entrou no sistema do banco de dados, ela não fica nem visível para o recenseador, mas hoje quem faz essa consulta de quem foi recenseado sou eu e a minha subordinada, que é a coordenadora da sub-área, a Carla. Então, não tem nem como ver muita coisa, só o nome da pessoa e o endereço. Então, você pode ficar resguardado que a informação prestada ao IBGE ela é segura, confiável, não vai acarretar qualquer prejuízo a você de qualquer espécie, tá? Então, basicamente a estatística, a gente retratar como vivem os brasileiros, né? Uma informação que vai ser usada pela política, pela classe intelectual, os estudantes, para estudar o que está acontecendo com essa realidade, né, do Brasil. E você vê que a preocupação é, caiu a população, o que é que aconteceu, né? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Então, assim, eu não posso dizer aqui como representante do IBGE o que foi que aconteceu, até porque o dado do IBGE não foi nem divulgado, né? Como a gente disse. Os dados que eu estou mais ansioso para saber não é nem esse da população, é a migração, para onde é que está se movimentando a população dentro do Brasil, né? Não teve nenhuma pesquisa que mostrasse isso em 12 anos. E a gente sabe que, pelo resultado da prévia, municípios no Brasil cresceram e outros decresceram. Em que pese a estimativa, aquele chute que eu falei no início, do Brasil não foi alcançado, mas cresceu em torno de 17 milhões de habitantes no Brasil todo, né? E onde é que estão essas pessoas, né? Se caiu em Buriticu, foi para onde? Esse pessoal, né? Então, essa é, sem dúvida, uma pergunta que o censo vai responder por si mesmo, pela própria informação prestada pela população, porque a gente sabe, na coleta do censo, as pessoas que estão migrando, né? É perguntado para ela onde é que ela morou há 5 anos atrás, qual o último município que ela morou antes do que ela está atualmente. Mas, assim, como pistas, né? A gente não fala fatos nesse momento de por que Buriticupu caiu, mas como pistas a gente pode dizer, ó, todos os municípios do Maranhão menores têm uma tendência de perder população. Mas isso não é verdade para os médios e os grandes. São Luís, a população cresceu. O São José de Ribamar cresceu, Passo do Lumiar cresceu, todos na ilha, né? Timon cresceu, Imperatriz, a população cresceu. Cresceu acima até da estimativa. Ou seja, municípios médios e grandes. Aqui no Maranhão, só para ficar dentro do Maranhão. Médios e grandes crescendo. Agora, quando a gente parte para fora, e aí você vai pegar aqui uma coisa muito importante que a gente até esquece, temos uma ferrovia que passa aqui em Buriticupu, rumo São Luís, Parauapebas. E o cidadão ali, nesses 12 anos, com certeza, com menos de R$50, ele poderia sair de Buriticupu e ir para qualquer um desses municípios dessa ferrovia. E tanto numa ponta como na outra, a gente tem municípios riquíssimos.
Parauapebas é um deles, que é talvez um dos maiores PIBs do Nordeste, do Norte, né? Corrigindo, um dos maiores PIBs do Norte, o maior PIB per capita do Norte e um dos maiores do Brasil. É uma cidade que tem atrativos para poder o cidadão ir para lá à procura de emprego. E hoje é o que move as pessoas, melhores condições de vida, e o emprego favorece essa melhor condição de vida. Agora vamos para o fato. População de Parauapebas em 2010, 153 mil habitantes. Em 2022, na prévia, 271 mil habitantes. 120 mil habitantes a mais. Canaã dos Carajás tinha 10 mil habitantes em 2000 e agora está com 70 mil habitantes. É o município que mais cresceu no Brasil nesses últimos 12 anos. Canaã dos Carajás, por quê? Porque lá a Vale instalou mais uma mina, né, e atraiu muita gente para aquela área a trabalho. Marabá cresceu 40 mil habitantes. Só para ficar na ferrovia, que qualquer cidadão de Curitiba poderia pegar um trem e ir embora para lá, né? E, tendo arranjado condições de vida e trabalho, talvez não volte. Talvez eu e você conhecemos muita gente daqui que pode ter pegado esse trem, né, e feito as malas, ido embora para esses locais e não voltou mais. Eu fui trabalhar em São Luís, em Parauapebas, em Marabá, nessas cidades. Fora o eixo aqui da BR-010, né? Goiânia. Então a gente talvez conheça muita gente que foi para Goiânia. E Goiânia cresceu mais de 200 mil habitantes. É uma capital, né? Palmas, que está aqui próximo, cresceu mais de 130 mil habitantes nesses 12 anos. Araguaína cresceu 40 mil. A própria Imperatriz aqui cresceu quase 30 mil. Então, as cidades médias e grandes, né? São Paulo, por exemplo, cresceu 1 milhão de habitantes. Talvez esse, né? E aí é uma especulação que eu faço como cidadão, talvez esses sejam, né, as pistas que a gente pode ir atrás de saber para onde está indo essa população dos municípios pequenos que simplesmente sai, talvez à procura de estudo, né? Você ProUni da vida que você vai fazer fora, estuda e nunca mais volta. Talvez arrumou um emprego por lá, né? Muita gente, a gente vê indo para Palmas, né? Sem falar no Mato Grosso, né? Que é um grande polo de crescimento de 12 anos para cá por causa do agro, né? Muitas cidades saíram do zero e estão hoje muito grandes. Então, com certeza você vai conhecer muita gente daqui que foi embora para trabalhar no Mato Grosso. Helena, agora tem uma coisa que, assim, não bate com essa questão aí, no que diz respeito ao aspecto econômico, político. A gente nota que nos últimos 5 anos, grandes empresas se instalaram em Buriticu. Mateus, Noroeste, ampliação de várias lojas daqui mesmo, né? Foram ampliadas. O próprio instalação do IFMA, quer dizer, aí a impressão que a população tinha era de que realmente Buriticu estava em crescimento populacional também. Por isso que as empresas se instalaram, porque observaram isso. Agora, será se elas se instalaram depois de uma pesquisa, ou não fizeram pesquisa, ou não olharam para a população, olharam apenas para o setor econômico, a economia em si? Ah, sim, com certeza eles têm acesso, né, a todo dado público, inclusive do IBGE, sobre economia, demografia, perfil de renda das populações, né? Perfil de renda é uma pesquisa feita pelo IBGE continuamente, a PNAD, que é por amostra de domicílios, a gente faz o perfil econômico dos municípios entre o censo, né, que é feito continuamente. Mas é muito importante você ter colocado que se instalaram empresas do varejo, né, como Americanas, você falou Mateus, enfim, se instalaram aqui e a gente vê. Basta entrar no centro. Luiza, né? Magazine Luiza. Só que em outro contexto que aconteceu nos últimos 12 anos também foi talvez de impacto maior na questão de trabalho intensivo, que foram as construtoras que fizeram a duplicação da ferrovia dos Carajás, né? Que Queiroz Galvão, Camargo Corrêa estiveram por aqui durante um bom tempo contratando gente. E veio esse pessoal de fora e foi contado muitas vezes até no último censo de 2010. E de lá para cá todas se foram. Eu não posso deixar de citar também o caso das madeireiras, que muitas sumiram do mapa, né, de 2010 para cá, e também tinha uma certa mão de obra aí aqui envolvida. É uma média de 60 serrarias. Acho que não tem mais o que? Nenhuma? Nenhum. Então, o
polo industrial daqui, que era madeira, ele acabou. E isso era muito intensivo em mão de obra, né? Se a gente juntar 60 serrarias e comparar com 10 varejistas que chegaram, que bom que chegaram as varejistas, porque um monte de gente ficou desempregado nessa parte da serraria. E também na construção civil, né? Na parte da duplicação da ferrovia, que foi um momento que Buriticupu teve. E os relatos é que isso impactou a população naquele momento, porque tinha uma certa quantidade de pessoas morando aqui em 2010, que na verdade eram temporários, né? Eles passaram o tempo morando a trabalho e depois que as construtoras foram embora, porque não tinha mais o que fazer nessa ferrovia, na duplicação, então as pessoas podem ter seguido o caminho de procurar um trabalho em outro local, né? Talvez até seguindo com a própria construtora, que foi operar em outros municípios, né? Em outras obras. Belo Monte foi uma, né? Que foi aqui perto, e essas construtoras estavam envolvidas, então pode ser que tenham levado muita gente junto, né? Esse fenômeno acontece assim também. Então, uma coisa, né, na balança vai modificando para um lado e puxando para o outro, um sobe e desce. A gente só no censo mesmo para contar o pessoal e saber com mais exatidão, né, quantas pessoas tem. Agora os motivos, enfim, é uma discussão de realmente um estudo científico para saber por que um município cai, a população sobe. Os demógrafos, com certeza, uma hora dessa, estão em polvorosa aí, querendo saber por que o Brasil não deu 215 milhões de habitantes, enfim. Uma coisa que eu não citei também, que é importante falar, é que a quantidade de filhos por mulheres vem só caindo. Então, tem nascido menos gente a cada ano. Se você olhar a quantidade de alunos no censo escolar, todos os municípios aqui estão caindo cada vez mais. Todo ano cai a quantidade de alunos no sistema do ensino fundamental. Por que isso? Ou foram embora, né? Ou estão indo embora, então está nascendo menos crianças para entrar na escola. E a gente vê que, como é um comportamento de todos os municípios, pode ser tanto uma coisa como outra. A família que vai embora e leva as crianças, como menos crianças que estão sendo colocadas na escola, porque são menos crianças que estão nascendo. Essa conta aí os demógrafos costumam fazer, né? Quantas pessoas nasceram, quantas morreram. Mas a migração, eles não têm essa informação só depois do censo. Mas se a gente for pegar a quantidade de crianças que vem entrando no sistema, e isso escolar, né, que é obrigação do MEC fazer, enfim, é um censo que é feito todo ano, as crianças estão caindo todo ano. O que motivo é revelado por esse dado, né? Uma das coisas pode ser uma delas. Migração, famílias indo embora, ou mesmo a quantidade de crianças por mulher que está cada vez menor. Agora, sobre esse fato, a gente não pesquisa, nem precisa pesquisar muito, né? Porque filho por mulher, cada vez as jovens querem ter menos filhos, né? Aí é uma realidade. Minha avó teve 13 filhos, né? Talvez sua mãe também teve um bocado, mas aí sua esposa já não teve 13 filhos, né? E aí suas filhas, no futuro, será quantos filhos vão ter? Será ser diminuir, né? 2? Em 12 anos, né? Também, né? Nos últimos 12 anos, né? Isso teve impacto, com certeza, na população. E é uma questão que os demógrafos devem estudar, né? Se essa velocidade com que a população teve menos nascimentos, né? Se ela foi mais rápida do que eles esperavam. Por quê? Porque as mulheres estão trabalhando cada vez mais. No meu censo aqui, da minha área, era só mulher, praticamente. Todos os coordenadores municipais, que eram 9, só tinha 2 homens, todas mulheres. Tinha mais mulheres aqui. Aqui só tinha um homem dos 5 supervisores. Só tinha um homem, todas mulheres. E das recenseadoras, a maioria mulher. Então, essas mulheres no mercado de trabalho, elas preferem não ter filho agora. Né? Posterga essa questão do filho para depois, para poder trabalhar com certa tranquilidade. Depois de ter alguma estabilidade, ela vai pensar em ter filhos. Mas a jovem de hoje, ela quer primeiro carreira, né? Trabalho e filhos em segundo plano. Realmente. Então, a mulher que às vezes não tem uma creche também, já pensa, não tem nem como ter uma creche para colocar o filho para poder trabalhar. Então a pessoa que até gostaria de ter filhos, ela já pensa, então, porque meu marido trabalha, né, eu poderia ter mais filhos, mas eu não tenho condições de manter um filho, é muito caro, né? Talvez o apoio do Estado não é tão bom. Então tudo contribui para que a natalidade ela caia devido o pessoal vir mais da roça para a zona urbana. Na roça, muito filho é bom, né? Muita mão de obra. Mas na cidade é um custo bem maior se ter filhos na cidade.
E pode ser também uma pista aí para o futuro os demógrafos estudarem, né, o porquê de várias coisas no Brasil. É isso aí. Então, pessoal, nós tivemos aqui a participação do nosso amigo Leandro, coordenador do IBGE, Ceilândia, onde trabalhou toda essa região. Tivemos a presença da Joyce. E eu quero lhe agradecer pela sua atenção durante toda essa entrevista, esse bate-papo aqui com o Leandro. E agradecer também o Leandro, viu, pela sua presença, pela sua atenção. Você deixa aí o seu joinha, comente no vídeo, compartilhe esse vídeo para servir para outras pessoas também ter essas informações. Eu deixo aqui o meu abraço e se inscreva no canal Podcast Falando Francamente. Grande abraço. Obrigado.